Nós temos as psicopatologias e nós temos também situações sociais, ambientais, que não podem ser chamadas de situações de risco suicida, mas são situações que predispõem uma criatura, uma pessoa, a não ter propriamente entusiasmo pela vida. Portanto, são situações que merecem atenção para quem investiga o fenômeno do suicídio. São situações evitáveis que a gente deveria prestar mais atenção para aumentar o coeficiente de link com a vida, de entusiasmo, bem-estar e qualidade de vida. Nós entendemos, ouvindo especialistas, que, por exemplo, num país como o Brasil, onde prevalece uma cultura machista, os valores prevalentes do patriarcado, ser mulher, dependendo das situações, das condições de temperatura e pressão, significa uma existência em desacordo com a vida por conta da opressão do macho. A maior parte dos homicídios cometidos no Brasil contra mulheres tem origem em maridos ou ex-maridos, namorados ou ex-namorados. A principal causa de mortalidade violenta de mulher no Brasil se dá por agressões covardes impostas por homens. Então, temos, portanto, a opressão das mulheres, o IBGE investigando que mulheres com a mesma formação, mesmo nível de instrução, escolaridade, mesma profissão, empregadas, homem e mulher no mercado de trabalho, com a mesma carga horária, não ganham o mesmo salário, o homem ganha mais. Não é legal. Portanto, essa situação de desigualdade pode determinar em algumas mulheres, repito, sob certos fatores, são variáveis que a gente precisa acompanhar associadas a essa de gênero, uma situação hostil, uma situação de desconforto, uma situação de desânimo ou desalento perante a vida. E isso merece atenção e cuidado. Também nesse país machista, com valores patriarcais exaltados, que sobressaem, o homossexual, ele experimenta o dissabor da rejeição, da perseguição, das agressões e dos homicídios. O Brasil é um dos países do mundo onde os homicídios de homossexuais, né? A eliminação sumária de pessoas consideradas diferentes por terem outra orientação sexual é algo abominável. O homossexual ele é discriminado dentro de casa, na creche, na escola, na rua, pelos vizinhos, no clube, aonde ele estiver, na universidade, no trabalho, por uma orientação sexual distinta, daquela que é considerada, entre aspas, a certa ou a correta. Então, o índice de suicídio entre homossexuais também pode estar associado a essa não sensação de pertencimento. Ele é um excluído no meio em que ele está inserido. Nós estamos falando de um país que ainda tem um projeto que tramita no Congresso chamado de cura gay. Portanto, a gente precisa ter muito cuidado para perceber como certos fatores sociais, comportamentais ou culturais estigmatizam as pessoas e elas se sentem, por vezes, repito, são inúmeras variáveis, mas tudo isso não ajuda a pessoa a se sentir identificada com a vida. E isso é um absurdo. É a intolerância gratuita e aferindo valor moral à orientação sexual. Quantos heterossexuais, casados, supostamente fiéis, comportados, à luz do dia, à noite, fazem da promiscuidade a regra e são muito menos, eu diria, éticos no trato dos assuntos amorosos e eróticos do que homossexuais ou transexuais? Esse é um julgamento que não faz sentido. Nós temos no Brasil, estou falando de outro ambiente que precisa ser alvo de cuidados, quando o assunto é prevenção do suicídio. Isso é fato no Rio Grande do Sul, por exemplo, que é um estado que lidera as estatísticas de suicídio. No interior do estado, um estado produtor, no país que mais usa agrotóxicos no mundo, o uso de pesticidas, fungicidas, formicidas, veneno nas lavouras gaúchas. Por vezes, o agricultor incauto, ao manipular o veneno, não se dá conta do risco que corre, porque não segue as regras
de como se deve fazer. Esse veneno libera substâncias voláteis que, uma vez inaladas, determinam depressão profunda. E no intervalo de dias ou semanas, o autoextermínio. Então há uma associação entre o uso indiscriminado de agrotóxico e suicídio. Nós temos no Brasil comunidades indígenas com indicadores de suicídio absolutamente assustadores. E isso está associado também a essa não sensação de pertencimento. Jovens índios, curuminzinhos, que não seguem as tradições dos mais velhos, não seguem os rituais, não querem aprender a língua, se encantam com a vida do branco na cidade, aprendem rapidamente o idioma, procuram seguir as regras sociais, os estilos de vida, enfim, as idiosincrasias. E esse índio, que não é mais reconhecido como índio pelos velhos da tribo, esse não é índio. Esse se bandeou para o outro lado. Nas cidades, os índios também não encontram acolhida. Esse é índio, não é dos nossos. Esse não é branco, como se diz. E esse índio não consegue, portanto, se situar numa comunidade onde ele tenha a sensação de pertencimento. Isso é arriscado. Isso significa uma situação de dificuldade de se situar na vida e na existência. Eu não tenho meu lugar nesse mundo. Nós vamos encontrar também no Brasil uma situação que inspira cuidados, que é, assim como no mundo, o Brasil envelhece rapidamente. A pirâmide etária, a base da pirâmide está cada vez mais estreita, são menos crianças e bebês, e a população tem vivido cada vez mais tempo e melhor. Nós temos a qualidade de vida na terceira idade aumentando progressivamente, essa notícia é boa. Mas o fato é que esse envelhecimento da população não está vindo acompanhado de qualidade de vida na infraestrutura. As cidades não estão preparadas para acolher uma população crescentemente idosa, né? A taxa de urbanização do Brasil é das mais altas do mundo. 75% da população brasileira vive em cidades. As cidades não estão preparadas para o idoso. Calçamento deficiente, sinalização que não ajuda a quem tem dificuldade de visão a enxergar, programas, áreas de lazer e de entretenimento, políticas públicas que promovam a inclusão do idoso na sociedade. Ele tem saúde, ele tem disposição, mas ele está alijado daquilo que poderia ser melhor planejado para ele. E isso significa o quê? Significa que ser idoso, viver muito, estatisticamente na literatura médica, sempre houve a constatação de que a partir da idade de 75 anos aumenta o risco suicida, e não é tão difícil explicar isso porque uma vida longa é uma longa acumulação de perdas. A perda dos amigos que já se foram, a perda da rotina no trabalho, do contato com os amigos, etc., porque você foi compulsoriamente aposentado, dispensado, a perda da vitalidade física, já não sou tão garoto, já não tenho a mesma força de antes, a perda do direito de comer o que quiser, a hora que quiser, de beber o que quiser, a hora que quiser, alimentação restrita, muitos remédios para diabetes, hipertensão e o que seja. E talvez o que seja mais doloroso, que é eu já não perceber a minha volta perante os meus, a minha família, a sensação de que eu sou bem-vindo e sou querido. Ou seja, caprichosamente a natureza inverte os papéis. Aquele que hoje é idoso, quando foi pai ou quando foi mãe, se dirigiu com muito desvelo, com muito sacrifício, na direção de pequeninos seres, seus filhos, que foram objeto do amor, sacrifício, do amor, doação. E esse amor, sacrifício, amor, doação não mediu esforços para oferecer o melhor. E quando esses papéis se invertem e a fragilidade agora não é do bebê que cresceu, é do pai ou da mãe que envelheceu, essa retribuição, essa gratidão não se manifesta na forma de atitude. Então, boa parte dos casos, em muitas famílias brasileiras, não é exclusividade do Brasil, mas eu estou falando do nosso país, há esse estigma de envelhecer e ser um obstáculo, ser alguém que está, de alguma forma, atrapalhando as rotinas ou o caminho.
Como lidar com isso? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer que o que hoje se convencionou chamar de velho ou idoso não corresponde aos padrões de 20 e 30 anos atrás. Quem tem 70 anos hoje? Caetano Veloso e Gilberto Gil, que estão fazendo turnê internacional por aí, com muita vitalidade e muito talento, muita energia. Então, esse estereótipo do vovô e da vovó que tem que ficar em casa, tricotando, vendo televisão, quietinho, mudou, porque as pessoas, como disse, estão vivendo mais e melhor. O que fazer? Eu sou do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro nós temos o bairro que concentra a maior população de idosos por metro quadrado, que se chama Copacabana. O que eu costumo ver em Copacabana? Quando passeio na Orla Marítima, vejo jovens com 70, 75, 80 anos, bronzeados, jogando peteca animadamente ou vôlei na areia, disputando ponto a ponto com entusiasmo juvenil. Quando esquenta muito, tomam uma duchinha na areia ou vão se banhar na água do mar, vão para a orla, ali no calçadão, para se hidratar, e nem toda a água que eles bebem passarinho gosta. E quem há de censurar esses senhores, essas senhoras, quando querem tomar alguma coisa diferente? E ao baile da terceira idade, porque os políticos estão de olho nas possibilidades de agradar esse segmento do eleitorado que só faz crescer. E no baile da terceira idade, a gente vai ver esses idosos perfumados, bem vestidos, convidando a parceira, às vezes é o parceiro que é convidado, para uma dança. Pode ser apenas uma música, pode ser a noite inteira, pode ser um parceiro só de dança, pode ser um parceiro novo, de um namoro que começa e faz o coração bater mais forte de novo. Muitos desses idosos já perderam o cônjuge, já têm uma vida solitária e se permitem um novo relacionamento. Por que não? E a sociedade às vezes tem preconceitos em relação a isso, dentro da própria família. Vovô, vovó, mas namorado, namorada nessa altura da vida, por que não? A gente está falando de outro conceito de terceira idade, de idoso ou de idosa, que está cheio de amor para dar. O amor continua, o coração continua batendo forte. A libido, essa energia do amor que se manifesta de várias maneiras, não apenas no relacionamento íntimo, eventualmente você engata a partir de um encontro com alguém interessante, o desejo até sexual. E no mundo de hoje, quem se aventura nessa idade mais avançada a tentar engatar um relacionamento também nesse nível íntimo, haverá de encontrar respaldo da indústria química na farmácia com milagrosas pílulas azuis. Por que não? Faz parte. É outro conceito, é outra coisa. Então a gente precisa promover, eu diria, essa ruptura com o preconceito, essa visão arcaica, ultrapassada, embolorada, de que as pessoas, a partir de uma determinada idade, não têm mais o direito de serem felizes. Quando a gente condena o idoso a cumprir um papel que já não lhes pertence, nós estamos agravando um ambiente hostil à vida. E nós estamos engrossando, eu diria, a percepção de que ser velho significa esperar o momento de morrer. Não é algo que me pareça condizente com a melhor resolução de uma sociedade que precisa descobrir como usar os talentos, como se apropriar desse bônus da experiência, transformando aquilo que hoje é visto em muitos lugares equivocadamente como problema, na verdade como solução.